Bem-vindo você que está na nossa retransmissão. Hoje a gente tem um assunto muito importante, que são justamente os 3 pontos que você precisa melhorar agora no seu currículo. Porque se você fizer isso, você vai ter muito mais chance de realmente passar para as próximas etapas do processo de entrevista, né? Por exemplo. E eu quero te falar exatamente sobre essas falhas que acontecem no seu currículo, muito comum. E alguns pesquisadores vêm, inclusive, analisando isso. Já vou te pedir, se você está aqui no Insta, marca nessa caixinha que tem o ponto de interrogação a sua pergunta. Se você está aqui no Facebook, é só você escrever nos comentários. Então, vamos direto ao ponto? Existem 3 pontos no seu currículo que eu tenho certeza que, se você melhorar agora, conforme as dicas que eu vou te dar, vão aumentar muito as suas chances de ser chamado para uma entrevista dentro das vagas que você deseja. Inclusive, o primeiro deles, em uma pesquisa feita junto a recrutadores no Brasil, 79,20% listou como essencial. Então, se esse ponto não está no currículo ou está colocado de forma incorreta, automaticamente você, para esses recrutadores, já está fora. Que ponto é esse? O seu objetivo profissional. E eu tenho recebido alguns currículos, porque a gente trabalha com mentoria de carreira, né, com preparação de entrevista e principalmente com o nosso curso, o método Recolocação Profissional para enfermeiros. E lá a gente ensina esse passo a passo para você. Então, a primeira coisa, no objetivo profissional, tem que vir o cargo que você pretende. Só. A gente recebe muito currículo que a pessoa fala assim, ó, bom dia, Cristiane, gostaria de ter uma oportunidade como enfermeira, sou muito solícita, sou proativa, estou em busca de desafios. Não é aí que você coloca isso. Aí você coloca só o cargo que você gostaria de ocupar nessa instituição. Combinado a partir de agora? Então, lá, só o cargo, tá bom? O que temos para hoje, Doca? Nós temos, que eu comecei a falar, os 3 pontos no seu currículo que, se você melhorar agora, vão te ajudar muito a ir para o próximo nível, que é justamente a entrevista, né? Ser convidado para participar de entrevista. Então, o primeiro ponto, no seu objetivo profissional, você vai colocar apenas e tão somente o cargo pretendido. Eu fortemente recomendo que você coloque exatamente o mesmo cargo que apareceu na descrição dessa vaga para a qual você está se candidatando. Isso significa dizer que você não pode mandar o mesmo currículo para todas as vagas. Você vai ter que, sim, a cada vaga, analisar em detalhes o que está descrito nela e, a partir daí, colocar no seu objetivo exatamente o cargo que ele mencionou. Então, por exemplo, tem uma vaga aqui que eu estou vendo no LinkedIn para enfermeiro trainee. O título da vaga é enfermeiro trainee. O que eu vou colocar no meu objetivo se eu for menino? Enfermeiro trainee, se eu for menina, enfermeira trainee. Exatamente igual e mais nada, tá? Segundo ponto chave do seu currículo, que se você melhorar agora, esse então você vai sair muito na frente, porque 89% dos recrutadores considera super importante. Resumo das qualificações. Muitas pessoas não colocam nada, não fazem esse resumo, não facilitam a vida do recrutador e perdem uma grande oportunidade de destacar os seus principais pontos fortes. Ou quando fazem, colocam de forma errada. Então, vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. Ontem à noite, inclusive, me perguntaram um pouco sobre isso. Resumo das qualificações, você vai, como o nome diz, fazer um apanhado geral da sua trajetória profissional. Vai colocar tudo? Não, tem outro campo que é a experiência. Aqui você vai destacar aquelas experiências mais importantes. Por exemplo, vamos supor que você fez um estágio, se você não tem experiência profissional ainda, ou você já atuou realmente como enfermeiro dentro de uma instituição que na sua cidade ela é referência, uma Santa Casa, por exemplo. Isso tem que aparecer no seu resumo das qualificações. Atuei por 5 anos como enfermeiro de UTI da Santa Casa BH.
atuei como estagiária na Santa Casa de BH durante 6 meses. Isso tem que aparecer lá. Então, Goltar, eu não sei bem qual é o seu nome. A gente disponibilizou hoje no grupo VIP do WhatsApp que nós estamos exatamente o guia do currículo magnético. Então, no finalzinho da live, aguenta aqui que eu vou fazer um convite para você entrar nesse grupo especial do WhatsApp, tá bom? Eu mando e-mail. Põe só as perguntinhas aqui, gente, senão eu não consigo ir adiante, tá, Ana? Põe aqui dentro dessa caixinha, por favor, a sua pergunta. Então, dentro desse resumo, o que mais que a gente coloca? Além de colocar essa experiência que você tiver em órgãos de referência, instituições de referência, você precisa colocar a especialização ou um curso de formação que você tem que mais está alinhado aos que foram requisitados na vaga, na descrição da vaga. Precisa ter também os seus principais, como eu entro no grupo do WhatsApp, então vamos lá. Depois da live, você vai entrar no nosso perfil aqui em cima, Ibraif, e vai entrar lá numa página, né, no link que está lá. Assim você vai conseguir já entrar para o nosso grupo VIP no WhatsApp. Essa semana toda a gente está dando dicas e também falando sobre uma super oferta muito especial para quem está lá no grupo VIP, para que possa adquirir o nosso curso Método Recolocação Profissional para Enfermeiros completo, tá bom? Então já fica a dica, depois da live entra no nosso perfil. Ana, tá, então põe ela aqui de novo para mim, mas põe mais pro final, quando eu falar assim, perguntas abertas, Ana, aí você coloca. Então, nesse resumo, eu vou colocar os principais resultados que eu gerei em termos percentuais. Vou colocar resultados que eu percebo que muita gente não coloca, como atendimento de 20 a 30 pacientes diariamente, mantendo o máximo da qualidade. Durante o período em que eu trabalhei, durante, sei lá, 12 meses, se isso tudo for real, você não vai inventar nada disso. Não tivemos nenhuma reclamação do atendimento no PS, setor em que eu estava. Então, você precisa destacar. Você também precisa mostrar ali as suas principais habilidades. Mas toma cuidado, não é falar no resumo, sou proativa, minha comunicação é excelente. Demonstre como? Falando o que as pessoas dizem sobre você, que realmente parece que você é proativa. Então, você poderia colocar, por exemplo, nesse resumo, sendo estagiário, criei um formulário para atendimentos para facilitar na hora em que nós fazíamos a classificação de risco. E isso diminuiu o tempo de atendimento em tantos minutos, em tantas horas. Você acabou de mostrar a sua proatividade. Percebe? Por quê? Porque ninguém te pediu esse formulário, você desenvolveu sozinho e ainda gerou um resultado para a instituição. Então é isso que você precisa fazer. Não é falar sobre as suas habilidades, é mostrar a ação, o que você fez, que comprova isso. Nesse resumo precisa estar o seu principal diferencial e ele também precisa estar na sua cabeça para que você possa, na hora da entrevista, falar claramente sobre isso. Tá? Se você não sabe o seu diferencial ainda, comece a pensar sobre esse assunto. O seu diferencial responde a principal pergunta do entrevistador. Por que eu devo contratar você e não os seus outros colegas? Então, essa questão do diferencial, ela precisa estar no seu currículo, no e-mail que vai ao currículo, na hora que você fala entrevista, em toda oportunidade que você tiver na dinâmica de grupo, precisa estar lá. Porque ele é que vai fazer com que você seja ou não contratado. Tudo bem? Terceiro e último ponto. Vamos deixar salvo sim. Terceiro e último ponto que se você agora fizer uma boa melhorada, você vai conseguir ser, né, chamado para as próximas etapas do processo seletivo. Que é justamente na parte das experiências profissionais. Eu vejo que a maior parte de vocês faz assim, ó, experiência como enfermeiro na UTI. Aí vai e fala tudo que fez na UTI,
E depois vai listando quais foram as instituições que você fez isso. Não dá para entender. Eu preciso ver na experiência profissional uma trajetória da sua carreira. A gente precisa visualizar claramente qual foi a última instituição que você trabalhou, seja como técnico, seja como enfermeiro, seja como estagiário, ok? A gente precisa ver. E aí a gente precisa ver lá de que mês e ano você trabalhou, até que momento você trabalhou lá. Qual é o seu cargo? E precisa agora, presta atenção, dizer o que você fazia lá. Você, não é o que todo mundo fazia quando estava nesse cargo, é o que você fazia quando estava lá. É muito importante que você personalize as suas rotinas de trabalho. Isso vai fazer toda a diferença. Ali, dependendo de como você colocar, o recrutador já tem uma ideia muito clara se você trabalha bem em equipe, se você é uma pessoa produtiva, se você ajuda outras pessoas. Tudo isso dá para ver dependendo da forma como você personaliza essas experiências profissionais. Gostaram das dicas? Então, uma breve revisão. Primeiro ponto do seu currículo que você precisa preencher: objetivo profissional, apenas o cargo, de preferência igual ao que está na descrição da vaga. Segundo, resumo das qualificações. Colocar ali um breve relato da sua trajetória, dos pontos mais importantes da sua trajetória profissional. Terceiro, na experiência profissional, demonstrar claramente, de forma personalizada, a sua rotina, as suas atribuições. Assim eu tenho certeza que você vai ser mais chamado para as próximas entrevistas. Ana, coloca de novo sua pergunta aqui. Enquanto isso eu vou responder. Ana, colocar o LinkedIn como no currículo. Coloca na parte de dados pessoais, embaixo do seu e-mail, você coloca o endereço do LinkedIn, a URL, de preferência URL personalizada, sem aqueles números todos, né? A gente tem um curso bônus dentro do Recolocação Profissional para Enfermeiros, só falando de como você formata o LinkedIn para ele ficar 100% para você. O nome que está no perfil, não entendi. Ah, sim. Não, acabei de responder. Você não vai colocar o nome que está no perfil. Você vai colocar a sua URL do LinkedIn, tá? É nesse sentido. Tinha outra pergunta, Ana? Ana, eu acho que você colocou de novo, pedi pra você colocar de novo, porque eu estava respondendo a sua primeira pergunta. Chegou atrasada, mas eu vou deixar a live aqui salva por 24 horas, dá para você ver de novo. E aí, Ana, tem mais alguma pergunta? Mais alguém aqui no Face? Tem alguma pergunta? Ficou claro, então, esses 3 pontos que você precisa melhorar agora para ser chamado já para a entrevista de emprego? Dá um joinha aqui, isso. Mostra aqui para mim que vocês já estão sabendo e já vão começar a fazer essas mudanças para poder ser mais chamado. Bom, já que não temos mais perguntas, a gente começou a falar mais cedo, que o pessoal do Instagram estava ansioso para saber. Eu quero convidar você, se você por acaso ainda não está, que você venha para o nosso grupo VIP no WhatsApp. O link está bem aqui, no nosso perfil, para que você tenha acesso a todas as informações que nós estamos trabalhando lá nessa semana e principalmente acesso à super oferta muito especial que a gente vai fazer para o nosso curso online Recolocação Profissional para Enfermeiros. Então eu espero todos vocês, quem porventura não está ainda, vamos entrar, só clicar aqui no nosso perfil que eu já te encontro lá no nosso grupo VIP.